sido fácil suportar o que você confia nisso. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo. Pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Mil cairão ao teu lado, receba em nome de Jesus, mas você não será atingido, porque refúgio e fortaleza é o Senhor, seu porto seguro em tempos de dor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Do seu lado tem anjos armados, com a missão de proteger os salvos. Você é um privilegiado, então ouça este conselho. Olha pra Deus, não tenhas medo. Pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Olha pra Deus, pra tudo Ele tem. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Deus está cuidando de você. Com certeza, Deus está cuidando de você. A seta do mal, seja o que for, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o teu Deus é contigo para te guardar. Amém? Pode aplaudir bem forte este Deus poderoso. Oh, glória a Deus. Não é em vão quando o Senhor diz: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia, glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz. A graça e a paz. Amém. Olha, Nalva está de volta aí. Vamos aplaudir esse Deus. Oh, glória a Deus. Amém. É Nalva mesmo? Com certeza. Oh, glória a Deus. Pode se sentar. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. É ou não é? Hein, Nalva? Oh, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a palavra de Deus, irmãos. Quem nunca passou pelo vale, né? O vale de Baca, como ouvimos aqui, que é o vale das lágrimas. Quem nunca passou pelo vale da dor, do sofrimento, da angústia, da perseguição, da decepção. Mas nós temos a certeza que Deus está no nosso meio, amém? Eu tenho sempre ministrado a respeito do Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para trazer mais ânimo ao nosso coração e mostrar que é na dor que Deus se revela mesmo. É na angústia, no sofrimento que Ele se faz presente para nos dar a vitória. Amém? Vamos abrir em nome de Jesus em Salmos capítulo 105. Salmos capítulo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Salmos 105. Glória a Deus.
Salmos 105, olha o que diz, versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, que quer dizer da sua aliança, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão. É o Salmos capítulo 105, agora versículo 9. Do concerto que fez a Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, que são autoridades, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus. Diga graças a Deus. Olha, mesmo quando o povo como aquele povo vivia como peregrinos, de nação em nação, de terra em terra, hoje estava aqui, amanhã não estava mais, ou seja, onde chegavam, eram como se fossem desconhecidos. Onde iam, Deus sempre tinha mostrado, provado o cuidado, o amor dele para com aquele povo. Irmãos, pelo povo dele, Deus chamava a atenção até de autoridades, Deus chamava a atenção dos reis. E dizia para os reis, para as autoridades: olha, não maltratem o meu povo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem, não persigam os meus profetas. E o salmista aqui agora chamava a atenção de todo o povo para que este povo viesse a se lembrar das maravilhas, dos prodígios que eram os milagres que o Senhor havia feito no passado. Para que assim então o povo viesse a não somente agradecer, mas também confiar mais em quem? Mas em Deus. Porque quando você se lembra do que Deus fez no passado, você se alegra. Porque você tem a esperança, a certeza de que tudo aquilo que Deus fez no passado, se você orar, se orarmos, se buscarmos, se acreditarmos, Ele também poderá fazer o nosso presente. E meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, muito mais Deus pode fazer agora. Muito mais Deus pode fazer por esses dias. Muito mais, olha para mim aqui, diga amém, Jesus. Muito mais Deus pode fazer por esses dias. Vale a pena você lembrar quem é Deus. Vale a pena você lembrar o que Deus pode fazer. E ele disse: olha, ele foi capaz de fazer tudo isso. Até quando eram poucos, muito pouco, bastante pouco, poucas pessoas, poucos homens, poucos estrangeiros, ainda quando era um povo pequeno, Deus cuidava daquele povo antes da multiplicação, antes do crescimento. Deus protegia, Ele guardava de todo mal, Ele guardava de todo perigo. E outra coisa, sempre levantava alguém para guiar aquele povo no caminho certo, para que aquele povo não viesse a se perder, a se afastar dos estatutos, do caminho do Senhor. E se você estudar a palavra, se o senhor, a senhora analisar, veremos que Deus sempre levantava um líder abençoado, capacitado, preparado,
para solucionar todos os problemas, para ter fé, esperança, pulso firme, coragem, cheio do Espírito Santo de Deus, não desanimado, cabisbaixo, sem fé, medroso, covarde, pelo contrário, os valentes que Deus levantava, os homens que não temiam a nada e a ninguém, e mostravam claramente para aquele povo que Deus estava no meio deles, que ainda que viessem enfrentar grandíssimas batalhas, passar por enormes dificuldades, era necessário crer na fidelidade, na promessa, no poder e na grandeza de quem? De Deus. E essas coisas não mudaram. O Senhor ainda continua levantando pessoas de fé, pessoas de coragem. Nós não devemos nos esquecer. Deus quer te levantar como um líder, como uma líder dentro da tua casa, no meio da tua família. Uma mulher capacitada, um homem preparado, uma pessoa cheia de fé, de esperança, aquele que confia em Deus quando ninguém mais confia. É por isso que às vezes a impressão que você tem é que tudo só vem contra você. Que as dificuldades, as lutas, o problema da casa todo só vem para você resolver. Só vem até você para você socorrer. Minha irmã, meu irmão, não é por um acaso. Não é por um acaso que todo problema, toda luta é direcionada a você. Líder é assim mesmo. Quando as pessoas procuram líder, é atrás de um socorro. E graças a Deus que está procurando líder, atrás de socorro, é sinal de que vê nele Deus, ou então algo que venha solucionar aquela questão. Nós não devemos recuar deste chamado. Nós não devemos nos esconder desta missão. Minha irmã, meu irmão, continue segurando o teu cajado. E o que é cajado? Autoridade espiritual. Continue, minha irmã e meu irmão, segurando a tua espada. Continue combatendo, continue lutando, continue perseverando, continue confiando em quem? Em Deus, continue suportando, continue resistindo, continue firme, acreditando que Deus continua sendo Deus, acreditando que Deus continua sendo fiel e poderoso. Essas lutas, essas batalhas, essas dificuldades, elas não podem matar a sua fé, a sua esperança em Deus, porque é desse jeito mesmo. Vem um ataque, vem uma luta, vem uma dificuldade, uma porta começa a se fechar, ou até mesmo algo que estava prosseguindo parou, dava certo, agora não dá mais. Meus queridos, minhas queridas, se vocês acham que essa luta, essa vida que você está levando não deveria ser uma vida de luta, presta muita atenção. Essa vida que você está levando, melhor falando, a vida que você tem, não deveria ser uma vida de luta. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. A vida cristã é assim mesmo. Carregando a cruz, levando o fardo que não é tão pesado, suportando a afronta como Jesus suportou, melhor falando, desprezando a afronta, suportando a cruz e olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem vai te socorrer, é Ele quem vai te ajudar, é Ele. Olha o que ele disse aqui, quando o povo dele chegava em determinado lugar, irmãos, que Deus tão cuidadoso é esse? Capaz de chamar, já imaginou? Chamar a atenção dos reis e dizer, olha, o meu povo está chegando aí. O meu povo está aí como estrangeiro. Agora, ai de você de usar a sua autoridade para maltratar o meu povo, para judiar do meu povo e dos meus profetas. Irmãos, isso é cuidado especial de Deus. Chegar em um lugar desconhecido, porque aquele que está chegando lá, para ele é desconhecido. E Deus preparar tudo. Até o povo que é daquela terra, Deus falar, não toque neles. Não façam mal algum contra eles. Irmãos,
Esse é o Deus que está com você em todos os momentos. Esse é o Deus que está contigo. Se pudéssemos entender claramente o cuidado que Deus tem com cada um de nós, não temeríamos mal algum. Confiaríamos mais em quem? Mais em Deus, e descansaríamos na palavra dEle. Descansaríamos mais nas promessas que Ele nos tem feito. Olha só o que aconteceu. Chegou um momento que Deus levantou um abençoado lá, o que diz o 17, né? Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Aí a Bíblia já diz quem foi. Quem foi esse homem aí? José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Tem alguém que está com a NTLH, nova tradução, até no celular, no aplicativo? Tem alguém que está aí? É quem? É o que diz aí, Amandinha? Aonde? Na Bíblia. É o versículo o 19. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. Mandou o rei e o fez soltar o dominador dos, olha, e o fez soltar o dominador dos povos, o quê? Soltou. Agora olha para cá que você vai entender porque eu pedi para ela ler essa versão aqui. A Bíblia diz que o Senhor mandou adiante deles um varão, que quer dizer homem. Mandou adiante deles um varão, que era José, esse foi vendido. Agora pense, Deus mandou adiante deles um homem, mas esse homem que Deus mandou, a Bíblia diz que foi vendido, depois de ser vendido foi preso, humilhado, a palavra diz que os pés, foram apertados com grilhões, a quem puseram ferros. Ao tempo que chegou a sua palavra, aí a nova tradução diz o quê? Até quando? Até quando? 19? Não, o 19. É o 19? Até o tempo que chegou a sua palavra. Pronto, é isso aí que eu queria, obrigado. José ficou na prisão até se cumprir o que ele tinha dito, mas não foi o que José disse, mas sim o que Deus disse. O que dá para entender foi o que José, mas sim o que Deus disse. Mostrando que José não provou nada se Deus não provasse por ele. Mostrando que José era o quê? Inocente. Aí ela diz até quando ele falou, deu a ordem. Só que a nossa diz assim, olha, até o tempo em que chegou, 19, até ao tempo em que chegou a sua, mais uma vez, até o tempo em que chegou a sua o quê? Irmãos, a luta, ela só dura enquanto não chega a palavra de quem? De Deus. Quando a palavra de Deus chegar para você, alegra o teu coração, porque tem coisa boa chegando. Você que quando passa por uma luta, uma dificuldade, pede uma resposta, quando a resposta chegar, comece a festejar, comemorar. Porque quando a palavra de Deus chega, vem acompanhada com ela a unção, o poder, a autoridade, a libertação, a salvação, a cura, o livramento, a defesa, a solução para aquele problema, a demora, se é que eu posso falar, que na verdade é o tempo da espera, é só enquanto não chega a palavra de quem? De Deus. José, me perdoe, estava na prisão enquanto não chegava a palavra. A Bíblia diz, ao tempo em que fez, olha que coisa linda, ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Aí o que diz? Mandou o rei e o fez soltar. Você está vendo aí que não foi a palavra de José, mas sim a palavra de quem? De Deus. José não saiu da prisão por sabedoria própria, com as palavras dele, com a defesa dele. José saiu da prisão porque Deus tinha enviado o quê? A palavra, irmãos, a palavra de Deus liberta de qualquer prisão. Diga aleluia. A palavra de Deus liberta.
Moisés estava dentro da prisão, aguardando a resposta à palavra de quem? Eu falei quem? Moisés? José estava aguardando uma pegadinha, aguardando a palavra de Deus. E quando chegou, a Bíblia diz que mandou. Irmãos, que Deus é esse que manda em rei? Por isso que a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Não tem ninguém maior do que Deus. Ainda bem que Ele é o nosso Deus também. Mandou o rei soltar. Que coisa linda. Mandou o rei soltar. Ei! Aí acorda. Solta José. Solta José. Tira ele de lá. Liberte ele. Solte as algemas, os grilhões, os ferrolhos. Irmão, sou Deus. Não era o rei que era bonzinho, amigável, compreensível. Não. Foi uma ordem dada por Deus, e quando Deus dá uma ordem, quem é louco de não obedecer? Ninguém. Mandou o rei, diga, esse Deus é maravilhoso. 20, mandou o rei e o fez soltar. Aí olha o que diz: o dominador dos povos, você está vendo aí? Podia dominar os povos, as coisas do homem, mas não dominava as coisas que eram de quem? De Deus. Você está vendo que o homem nunca vai ser mais forte do que Deus? Mandou o dominador dos povos soltar. O dominador dos povos soltou. Aí diz: fê-lo Senhor, que quer dizer o fez, tá? Fê-lo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus. Eita, gente, que Deus maravilhoso é esse? Depois que mandou tirar de lá, ainda fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar, fazer deles submissos aos seus príncipes e instruir os seus anciãos. Olha para cá, igreja, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, a seu gosto. Agora você vai mandar em tudo. Os príncipes serão sujeitos, os anciãos ficarão submissos. Você vai governar, você vai dar ordem. Deus mandou a palavra, irmãos, e a palavra se cumpriu. Deus deu a promessa e a promessa se cumpriu ali. Que coisa maravilhosa. É na sua vida que Deus quer trabalhar dessa forma. Deus quer trabalhar desse jeito. Destruir todas as cadeias, te levantar como governador. Quem crê nisso? Irmãos, eu creio de todo o meu coração, e promessa só se cumpre na vida daquele que crê. Eu creio no nome de Jesus. Deus fez isso. Respeitado, de autoridade. 23. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele, estava falando de José, agora está falando de quem? Jacó. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus. Você está vendo aí? Primeiro José, agora o quê? Agora quem? O próximo pode ser você. Porque Deus ainda está pegando as pessoas para mudar de vida, viu? Deus ainda está pegando as pessoas para salvar. Deus ainda está pegando as pessoas para curar, para libertar, para transformar. Deus ainda está pegando as pessoas para dar uma nova história. Deus ainda está pegando as pessoas para dar saúde, paz. Deus ainda está escolhendo as pessoas para que através delas venha sair, olha, um lindo testemunho para a glória dele. Olha aí. Escolheu José. Depois foi lá, venha Jacó. Mas multiplicou tanto que a Bíblia diz que fez dele mais poderoso do que os seus inimigos, adversários. Já imaginou, irmãos,
O que é que Deus ainda pode fazer em 2020? Aí pegou José, pegou Jacó, 26, enviou Moisés, olha, aí José, Jacó e agora quem? Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios, que quer dizer milagres, maravilhas, na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua. Diga glória a Deus. José, Jacó, aí agora diz assim, ó, pegou quem? Olha, eu achei lindo quando disse, pegou. Pega eu, Jesus. Mas não para me levar agora. Para me usar. Pegou José, pegou Moisés. Irmãos, quem vai ser o próximo da lista? Eu. O pai quer ver o filho vencer. Eu sou filho de Deus. Vocês também são. Imagine, que casa boa, cheia de filhos. Já imaginou? Foi lindo isso aqui. Chegou lá, olha, pegou Moisés. Moisés, agora vai ser você. Deu até uma ordem para que as trevas escurecessem naquele período lá, que nós sabemos quando a Bíblia fala a respeito das passagens do povo de Israel, a terra prometida. Quando era de dia, um sol escaldante, a nuvem, vinha para cuidar do povo de Deus, para que o sol não viesse a castigar tanto. De noite, a Bíblia também fala que existia a coluna, não é isso? A coluna de fogo, que tanto servia para clarear, como também para aquecer. Olha que coisa linda. Deus sempre cuidando. E toda a ordem que ele dava sempre se cumpria. A Bíblia diz que as trevas não foram rebeldes à sua palavra. Não foram rebeldes à palavra de quem? De Deus. Versículo 36, irmãos, coisa linda esse Salmo 105. Nós temos que abreviar aqui, que senão não dá. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, aquela praga que teve, as primícias de todas as suas forças, mas a eles, que eram os escolhidos de quem? De Deus, olha. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só o quê? Um só o quê? O que é que diz aí, irmãos? Um só enfermo. Aleluia. Vamos ler mais uma vez? O 36, feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, destruição. Mas a eles, que é o povo de Deus, os escolhidos, né, Israel, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só. Irmãos, que essa obra seja feita aqui no nosso meio. Que não venha a ter um só enfermo neste lugar, que Jesus dê saúde para todos que estão aqui. Olha o que diz aqui, primogênitos feridos, matados, destruídos, tudo se acabando, destruição. Mas o povo de Deus, num cenário de tanta derrota, perdoe pela palavra, desgraça, miséria, prejuízos, a Bíblia diz que o povo, Deus fez sair com ouro e com o quê? Com prata. Como é que pode? Onde todos estavam perdendo e muitos não tinham nada. Deus fez com que o povo dele viesse a sair com ouro e com prata em um lugar onde estava existindo, porque é bíblico, estava existindo, é verdadeiro, a mortandade. Os primogênitos, que são os primeiros filhos, estavam morrendo. Uma praga estava assolando. A Bíblia diz que no meio do povo não tinha nenhum que enfermo. Você está vendo que Deus cuida? Diga amém, Jesus. Você está vendo que Deus abençoa? Você está vendo que realmente podemos todas as coisas naquele que nos... Pois é, podemos todas as coisas. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu te digo mais, Deus continua cuidando do povo dele com o mesmo carinho. Com o mesmo carinho. Continua.
Você vê que tem situações que destruíram outros, mas os que foram de Deus não foram destruídos. Situações que acabou mesmo com a vida dos outros, mas o povo de Deus foi preservado. O povo de Deus foi guardado. O povo de Deus foi abençoado e continua sendo. Irmãos, isso aqui foi algo lindo mesmo, essa revelação de Deus. Entre as suas tribos não houve um sequer enfermo, irmãos. A Bíblia diz que, é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor tiraria do nosso meio as enfermidades e nos daria o pão diário. Lá em Êxodo, eu não lembro o capítulo. Tiraria do nosso meio. Você já imaginou, irmãos? Deus tirar do meio do povo dele as enfermidades. Só um louco para não entender que este povo que está sendo preservado é o povo de quem? É o povo de Deus. Só um louco para não entender. Tiraria. Arrancaria o povo dele guardado, protegido, abençoado. Como é que a pessoa ainda fica em dúvida se quer ou não Jesus na vida? Como é que uma pessoa ainda não se decidiu diante de Deus, não fez aliança com Deus? Irmãos, não tem nada a perder. Não perde, só ganha. Olha as maravilhas aqui. Passaram por uns apertos, passaram por lutas, passaram, mas veja, Deus sempre cuidou. Assim como o povo de Deus ainda continua passando pelas lutas, pelas batalhas. Mas como eu já ouvi muito, né? Em cada detalhe nós vemos o cuidado de quem? De Deus. E Nalva, a prova que Nalva passou aí. Não foi ou não foi? Essa é uma prova de fogo. Uma prova muito grande. Foi ou não foi? Aí. E quantos não estão passando agora por essa prova? Mas dá para enxergar aqui que Deus está cuidando. Dá para enxergar, gente. Que se for necessário, ele faz até essa palavra, ninar, quando pega a criança, para dormir, para se acalmar. Deus faz tudo isso. Esse é o amor de Deus para aqueles que lhe obedecem, que seguem a sua palavra, que vigiam. Não houve um só enfermo. 40 oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, que quer dizer rocha, tá? Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu... Diga amém, Jesus. Oh, aleluia. Ele se lembrou da sua santa palavra. Tem uma tradução que diz da sua promessa feita a Abraão. E que promessa foi essa? Que santa palavra foi essa? Todos os seus descendentes serão abençoados. Oh, glória a Deus. Aí Deus se lembrou, mas espera aí, eu prometi para Abraão. Eu disse para Abraão que os filhos dos filhos, toda a geração, toda a descendência, melhor falando, seria abençoada, seria, olha, poderosa. Cresceria ao extremo, seriam mais fortes que os seus inimigos, venceriam. Aí Deus começou se lembrou, ou seja, pensou na promessa que havia feito na sua santa palavra, porque se lembrou, ou seja, pensou, né, se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, olha, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Oh, glória a Deus. Irmãos, cristão não sai da luta chorando. Cristão sai da luta glorificando e aplaudindo ao Senhor. Cristão não sai da luta corrido, fugido, envergonhado, frustrado, derrotado. Nada. Cristão só sai da luta quando tem a vitória. Olha o que ele disse, ele tirou o povo dele. Deus fez isso, deu isso aqui, irmãos. E tirou dali o seu povo com alegria. E os seus escolhidos com regozijo.
O povo não saiu perdendo. Todos os que confiaram em Deus, que estavam com Deus, saíram de lá ganhando e cantando o hino da vitória. Outros até dançaram. Você vê que houveram pessoas na palavra de Deus que a alegria foi tão grande que começaram a dançar. Alguns até se escandalizaram, não sei que tipo de dança era. Mas alguns até se escandalizaram quando viram o povo de Deus dançando de alegria. Você está vendo aí? É só esperar mais um pouquinho. Porque é assim que Deus faz. Tirou com alegria o seu povo e aos seus escolhidos com regozijo. Olha como Deus age. Não é em vão que diz a própria palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Não é que Deus vai te tirar da luta para te alegrar. Não é que Deus vai te tirar da batalha para te alegrar. Não é que você vai ser curado para se alegrar. Antes de tudo isso, já haverá alegria na sua vida. E olha, paz no teu coração. Porque ainda que você esteja num vale, você sabe que Deus vai te tirar deste vale. Você sabe que o Senhor vai te resgatar de lá do poço. Você sabe que o Senhor vai te resgatar da zona de perigo. Você sabe disso. Que com mão poderosa o Senhor vai tirar você de lá. Pois que disse, tirou o seu povo, eles saíram de lá com alegria, os seus escolhidos com regozijo. Muita felicidade. E terminando a ministração, diz assim, ó, 44. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos. Ó, já pegaram tudo pronto, foi? Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas. Ou seja, tudo cooperou para manter o povo na presença de quem? De Deus. Cada conquista, cada vitória, cada testemunho, cada livramento, cada bênção. Irmãos, tudo cooperou para que o povo viesse a se manter na presença de Deus. Quando diz para que guardassem os seus preceitos e observassem, vivessem as suas leis, a sua palavra, o seu mandamento. E quem foi fiel venceu. Se essa igreja for fiel, essa igreja vai continuar vencendo. Creia nisso. Minha irmã, se você for fiel, você vai continuar tendo vitória. E se ainda não está tendo, se prepare, porque logo, logo vai receber. Mesma coisa para você, meu irmão. Se for fiel a Deus, esse negócio de derrota não existe. Luta sim, mas derrota não. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus vence. Permaneceram para que guardassem, para que vivessem, para que praticassem, para que vigiassem. Irmãos, que coisa boa. Deus te dá o alimento, o fortalecimento e tudo isso cooperando para você continuar nos caminhos dele. Esse Deus é bom, não é? É perfeito ou não é? Vai largar ele? Vai se afastar? Vai desanimar? Espere, porque logo, logo a vitória vem. É confiar em Deus, irmãos. Essa é a esperança que Deus colocou hoje aqui no teu coração. José, Jacó, quero ver se estão ligados. José, Jacó e Abraão e mais uma vez, terra chamando. Mais uma vez. Quem? Mas toma jeito. Como é que o pastor é sabido e as ovelhas não são? Mais uma vez, deixa eu ver se tem alguém que está se ligando aí. 1, 2 se ligaram. De novo. Olha só as pessoas que Deus escolheu, mudou a situação, ajudou, através dessas pessoas Deus abençoou outras. Foram praticamente heróis, venceram por eles e pelos outros. Então vamos lá, quem? Meu Deus do céu. Fazer uma cirurgia, botar a Bíblia na cabeça de todo mundo.
Irmãos, mais uma vez, tem gente que não está se ligando aí. Você que se ligou no último, você já sabe que você vai falar bem alto. Dá para ser mais forte? Espera aí. Dá para ficar até meia-noite. Mais uma vez. E eu! Então receba a vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir esse Deus. Oh, glória a Deus. E você? Oxe. E você? E você? Agora, não sei se está disposto a a cair na prisão como José caiu. Só não vai matar ninguém como Moisés matou. Mas olha só que coisa maravilhosa. Pegou um, venha. Pegou outro, venha. Foi para a cadeia, vou te tirar de lá. Grilhões, ferrolhos, tem nada não. Eu vou mandar o rei te soltar. Eita, que Deus maravilhoso. Para abençoar o povo, lembrou-se da palavra que deu para quem? Abraão, o seu. Já pensou Deus lembrar de alguém e ainda dizer, meu servo? Eita, aleluia. Meu servo. Olha. Mas espera. Irmãos, eu vou simplificar para todos aqui. Deixa eu usar um exemplo aqui. Vou simplificar aqui, olha. Como assim se lembrou da sua palavra de seu servo Abraão e por isso abençoou o povo? Um exemplo aqui, olha. Por causa de Leverson, eu vou abençoar, salvar a mãe dele. Vocês entenderam aí? Ele pensou em Leverson, na situação de Leverson, e fez algo para alegrar o coração de Leverson por causa das promessas que ele havia feito e da palavra que ele havia dado a quem? A Leverson. Agora deixa eu perguntar. Quando Deus abençoou aquele povo, Abraão estava na terra? Não. Mas você sabe que palavra de Deus é palavra. E promessa é o quê? É promessa. Abraão não estava ali. Mas o nosso Deus é um Deus de palavra. Eu prometi para Abraão. Eu falei que iria abençoar. Então eu abençoo. Aleluia. Olha que coisa. Vou abençoar os teus filhos por tua causa. Olha que coisa linda. Agora não brinca com Deus, não. Fica na presença de Deus. Você tem que ficar na presença de Deus. Que Abraão ficou e ainda está na eternidade. Amém? Deixa eu ver. Por tua causa vou salvar toda a tua família. Eita, que bênção. Porque se lembrou da sua palavra e de seu servo o quê? Abraão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Até quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, Deus vai continuar cuidando da nossa família. Sabe por quê? Vai se lembrar da palavra que me deu e da palavra que te deu. Que a nossa família é poderosa e abençoada aqui na terra. E que os nossos filhos são a herança bendita do Senhor. Até quando partirmos daqui, aí virão quem não tem filho, os filhos, quem não tem neto, os netos, quem não tem bisnetos, os bisnetos, virão os tataranetos, depois de tatara é o quê? Trititri? Virão os tatarasnetos, depois o tataranetos, e lá, como é? Tetranetos, não sabia dessa não, pentanetos, e aí Deus vai continuar, olha, não, esse, como é? Esquechanetos, escanchanetos, misericórdia, xingou os netos tudo, será que eu sou, meu Deus, esquechaneto? Aí já imagina, Deus abençoe, irmão. Eu nunca vi no dicionário, não. Aí já pensou, Deus abençoando, porque se lembrou que em 2020 Ele nos deu uma palavra.
Você já imaginou se o mundo alcançar 2100? Deus abençoar a nossa descendência, porque se lembrou da palavra que nos deu aqui hoje? Irmãos, vai ser bom demais, vai ser maravilhoso. Agora imagine, lá naquela geração, naquele tempo, o Senhor não se esquecerá da palavra que nos deu agora, irmãos. Imagine nessa época. Oxe, Deus vai fazer prodígios aqui no nosso meio. Maravilhas vão acontecer neste lugar. Nosso Deus é o Deus da eternidade. Nada dele fica velho. Tudo se renova dia após dia. Hoje tem um renovo aqui no nosso meio. Eu creio de todo o meu coração. Se alegre no Senhor. Pegou José, pegou Jacó, pegou Moisés, pegou Abraão e hoje está nos escolhendo aqui para grandíssimas vitórias, para construirmos juntamente com o Espírito Santo uma história pode ser de lutas, pode ser de provações, mas serão de conquistas e de vitórias em nome de Jesus.